Biologia para o terceiro ano do ensino médio, cujo tema é o Estado, Sociedade Civil e Estado e regimes políticos. Vamos trabalhar a seguinte habilidade. Vamos procurar distinguir o conceito de Estado da concepção de governo, identificar as principais formas de governo, ditadura e república. Qual a relação sociedade civil e Estado? Na linguagem política contemporânea, tornou-se comum estabelecer a contraposição sociedade civil e Estado. Nessa contraposição, o Estado costuma ser entendido como a instituição que exerce o poder coercitivo, aquele do uso da força, por intermédio de suas diversas funções, tanto na administração pública, como no judiciário e no legislativo. Por sua vez, a sociedade civil costuma ser definida como o largo campo das relações sociais que se desenvolvem fora do poder institucional do Estado. Fazem parte da sociedade civil, por exemplo, os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os clubes, os movimentos sociais populares, as associações culturais e as demais. O relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões, dos mais diversos questionamentos econômicos, ideológicos, culturais, as quais muitas vezes criam conflito entre pessoas e outros grupos. Em face desses conflitos, o Estado é chamado a intervir. Aqui podemos considerar o Estado como um mediador. Nas relações entre Estado e sociedade civil, há um ator social de grande destaque. São os partidos políticos. Os partidos políticos desempenham uma função importante na sociedade. Podem atuar como ponte, isto é, entre os dois, pois não pertencem por inteiro nem ao Estado, nem à sociedade civil. Assim, caberia aos partidos políticos captar os desejos, as aspirações da sociedade civil e encaminhá-los para o campo da decisão política do Estado. Conforme a época e o lugar, o tipo de relacionamento entre Estado e sociedade civil varia bastante, dependendo do contexto histórico. Desse modo, as relações entre governantes e governados podem tender para um esquema fechado, caracterizado pela opressão e autoritarismo do Estado, sobre a sociedade, como para um esquema aberto. Dependendo do contexto histórico, a relação entre sociedade civil e Estado pode ser aberta e pode ser fechada. Um esquema de abertura de relacionamento sociedade civil e Estado fica evidenciado pela maior participação política da sociedade nas questões do Estado e pelo respeito que o poder público confere aos direitos individuais e coletivos. Até aqui nós vimos a sociedade civil e Estado. Uma realidade faz parte da outra. E há pontes para fazer uma equação entre essas duas relações. Vamos falar agora sobre os regimes políticos. Regime político é justamente o modo característico pelo qual o Estado relaciona com a sociedade civil. Como que o Estado interage? Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais: a democracia e ditadura. O que é uma democracia? Qual a origem da palavra democracia? Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. A palavra demo, em grego, significa povo, e cracia significa poder. Foi a antiga cidade grega de Atenas que legou ao mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático.
Nessa cidade, os cidadãos, pequena parcela da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Havia, portanto, em Atenas, uma democracia direta. Em nossa época, ou seja, século XX, século XXI, a democracia direta propriamente não existe mais. Os estados foram ficando, com o tempo, muito complexos, com extensos territórios, populações numerosas. Tornou-se inviável a proposta de próprios cidadãos exercerem diretamente o poder, participação direta. Assim, a democracia deixou de ser o governo direto do povo. O que encontramos atualmente é a democracia representativa, em que os cidadãos elegem seus representantes políticos para o governo do Estado. O ideal de democracia representativa é ser o governo dos representantes do povo, representantes que deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo. Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático quando apresenta as seguintes características. Vou elencar aqui 3. A primeira, participação política do povo. O povo exerce o direito de participar das decisões políticas, elegendo seus representantes no poder público. Geralmente, essa participação é garantida por meio do direito ao voto direto e secreto em eleições periódicas. Existem ainda outras formas de manifestação política do povo: o plebiscito, o referendo, as reuniões populares, como passeatas, associações, em praça pública, etc. Segunda característica para a democracia: divisão funcional do poder político. O poder político do Estado não fica concentrado em um aparelho único. Ao contrário, apresenta-se dividido em vários órgãos que se agrupam em torno das seguintes funções típicas: legislativa, elaboração das leis; executiva, execução das leis pela administração pública; jurisdicional, aplicação das leis e distribuição da justiça. Nos regimes democráticos deve existir independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A terceira característica da democracia: a vigência do Estado de Direito. O que é isso? O poder político é exercido dentro dos limites traçados pela lei, pela Constituição, a todos imposta. A lei, assim, subordina tanto o Estado como a sociedade. A isso se chama Estado democrático e de direito. Onde vigora o Estado de Direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do cidadão, como liberdade de pensamento, liberdade de expressão, associação, liberdade de imprensa, de locomoção, liberdade religiosa. Vamos passar para o segundo ponto da nossa regimes políticos. Vamos falar sobre a ditadura, que é um regime político indesejável. A palavra ditadura é uma expressão de origem latina, derivada de dictare, ou seja, ditar ordens. Na antiga República Romana, ditador era o magistrado que detinha temporariamente plenos poderes eleito para enfrentar situações excepcionais, por exemplo, os casos de guerra. Seu mandato era limitado a 6 meses, embora houvesse possibilidade de renovação, dependendo da gravidade das circunstâncias. Comparado com suas origens históricas, o conceito de ditadura conservou apenas esse caráter de poder excepcional, concentrado nas mãos do governante. Atualmente, um Estado costuma ser considerado ditatorial quando apresenta os